Senhor Jesus, para a nossa igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, que vive para todo sempre. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. No Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Glória a Jesus. A partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 8. Glória a Deus. E diz, somente o primeiro deles. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Amém? Podemos sentar. E lembrou-se Deus. É a nossa temática. E lembrou-se Deus. Quando nós pronunciamos as palavras a exemplo dessa, que lembrou-se Deus, lembrança nos traz à mente uma capacidade humana. Na verdade, um atributo humano, mas por que atribuir a Deus esse atributo humano a Deus? Será que Deus é como nós nesse sentido de esquecimento, de lembrança? Será que é bem assim dentro do contexto que a Bíblia fala? Quando Deus se lembrou, que Deus se arrependeu, essas expressões assim, que retrata mais o sentimento humano. Na verdade, irmãos, são figuras de linguagem para o melhor entendimento nosso como seres humanos. Não é que Deus está limitado ao esquecimento. Não é que Deus esqueceu. Deixa, eu esqueci de Noé, permitir tanta água, deixa eu ir. Parece que Deus esqueceu assim. Não. É uma figura de linguagem. Pode haver até muitos termos, mas há um termo, há um termo que nos faz entender essa figura de linguagem chamada de antropatismo, pois ela retrata de uma linguagem que possibilita o melhor entendimento daquilo que nós referimos a Deus como a linguagem humana, E a Bíblia está cheia dessas expressões direcionadas a Deus, mas não devemos entendê-las de forma meramente humana. Não, pois Deus, Ele
Não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, absoluto, existente em si mesmo, não envelhece, ele não esquece, não está sujeito ao esquecimento. Portanto, o Senhor, a expressão que Jesus lembrou, o Senhor, está totalmente fora, do nosso pensamento meramente humano, mas é uma linguagem para a nossa compreensão como seres humanos. O escritor assim escreveu para a nossa compreensão, a compreensão humana. Mas o certo é de que Deus não se esquece. Deus não se esquece. Para a nossa compreensão humana, há coisas que Deus esquece. Para a nossa compreensão humana, há coisas que Deus esquece. Principalmente quando retratamos a respeito dos nossos pecados arrependidos. A Bíblia diz que Deus esquece, que Deus não lembra do pecado de alguém quando este mesmo se arrepende. Então há coisas que Deus ele não se esquece. Uma delas é isso, referente ao nosso pecado quando arrependido diante do Senhor. Aos Hebreus 10, 17 vai dizer: e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, uma das coisas que Deus ele esquece é isso. É quando o homem, é quando o ser humano, no geral, ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua iniquidade e se arrepende-se diante do Senhor. O Senhor promete a este que não lembrará mais dos seus pecados, das suas iniquidades, porque uma vez que ele foi mostrado, foi ali aberto pela confissão, pelo arrependimento, o Senhor então, ele bate o martelo e diz que não lembrará mais. Você entende isso? Dá para você entender isso, de que o que você cometeu, o seu pecado original, lá pelos nossos pais adâmicos, ou os nossos pecados atuais que cometemos às vezes inocentemente, ou até alguns por teimosia, mas de qualquer forma, quando nós reconhecemos e confessamos ao Senhor, a Bíblia diz que Ele perdoa e não lembra mais. É Ele que diz, o Senhor. Então, por que você está se martirizando? Com o pecado que você às vezes praticou, foi pecado para a morte espiritual, lá quando você não conhecia Jesus, e até hoje você fica se martirizando com esse pecado, com este erro, uma vez que Deus disse que não lembra mais, que você foi lavada, purificada, redimida. E por que você está se martirizando? Porque você está se culpando? Se o sangue de Jesus já te limpou, te purificou, se o Senhor diz que não lembra, e por que você faz o contrário? E por que você quer lembrar? Se martirizando. Lembrando que é dentro do contexto, irmãos, da conversão.
Não é no contexto de pecarmos e nós abafarmos, escondermos, entre aspas, de Deus. Todos os homens não. É aquele pecado que você às vezes fez lá no passado, sem conhecer Jesus, e você se martirizou, ou até mesmo aquele pecado que você conhecendo Jesus, mas você se arrependeu, confessou diante dos homens, da sua igreja, do seu pastor, confessou, e Jesus disse que não lembra mais. Às vezes assim você continua se martirizando. É nesse contexto que eu digo. Jeremias 31:34, o Senhor ainda diz: e não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Diz o Senhor: pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. O Senhor falando para o povo de Israel. Então veja que há coisas que Deus ele não lembra. Uma delas é o pecado. Uma delas é o pecado. Deus não lembra. Mas há coisas também que Deus não esquece. Há coisas também que Deus não esquece. E Deus, uma delas sou eu. Uma delas é você. Deus não esquece de você. Deus não esquece de mim. Deus não esquece de nós. Agora, ponto. Quando nós nos colocamos na sua dependência. Deus não esquece de nós quando nós achamos graças diante dos seus olhos, como o exemplo de Noé. Deus não esqueceu de Noé em meio a uma humanidade depravada, uma humanidade que tinha esquecido de Deus, mas Deus não esqueceu de 8 pessoas e de os animais que estavam na arca. Quando por volta de 40 dias, só água subindo da terra para cima e descendo do céu para baixo, 40 dias sem parar, ininterrupto. Então a Bíblia narra, o escritor narra, e Deus se lembrou de Noé e dos seus viventes que estavam na arca, e fez soprar o vento sobre a terra, e aquietaram aquelas águas. Deus não esquece. Deus não esquece você na tormenta, não, meu irmão. Deus não esquece você na tormenta, não, meu irmão. Deus não esquece você em meio a um problema, não. Mesmo quando Ele permite este problema, como no caso aqui de Noé. O Senhor permitiu o dilúvio, mas o Senhor não se permitiu esquecer de Noé. Não, porque Noé estava debaixo da sua dependência. Então há coisas que Deus não esquece. Há coisas que Deus não esquece. Eu disse que uma coisa Deus esquece, que é o nosso pecado, nossa iniquidade, quando arrependidos diante do Senhor.
Mas Deus não esquece da iniquidade do pecado sem haver arrependimento. Deus não esquece de forma alguma. Mateus 25, 35 vai dizer, o Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que desde a fundação está preparado. Porque estive nu e me vestiste, estive doente e visitaste-me, estive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Aqui está Deus não esquecendo do que nós fazemos, mas embaixo vai dizer: e dirá àqueles que estarão à esquerda: apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu e não me vestiste. Deus lembrando, do que na bondade de muitos, mas Deus também não esquecendo da iniquidade, do pecado, da omissão por muitos também. Então Deus não esquece do pecado, da iniquidade, que não há arrependimento. Pode passar 1000 anos, 10.000 anos, 30.000 anos, não será esquecido diante do Senhor. Se não houver arrependimento, não será esquecido a iniquidade e o pecado diante do Senhor. Agora, se houver arrependimento, diz o Senhor, não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Deus não esquece dos seus. Não. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não esqueceu de nós, irmãos. A humanidade, Ele não esqueceu de nós quando estávamos caminhando em direção à condenação eterna, ao inferno, ao lago de fogo, sem rumo, como ovelha que não tem pastor, como diz Isaías 53, cada um andava pelo seu caminho, mas Ele tomou sobre si a nossa iniquidade. E o Salmo 136 diz, 136, 23 diz: e se lembrou de nós em nossa humilhação, porque a sua benignidade ou o seu amor dura para sempre. Estávamos lá, massacrado pelo diabo, oprimido pelo diabo, condenado, mas Jesus se lembrou de nós na nossa humilhação e tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas iniquidades. Ele lembrou de nós, Ele não nos esqueceu. Aleluia! Como fruto das suas misericórdias, o Senhor te recompensa, meu irmão. No dia do juízo, você vai entrar no gozo do Senhor. Aleluia! Deus, então, irmãos, não esquece não daqueles que estão na sua dependência, que estão presos à sua vontade.
Deus não se esquece daquele que espera nele. Exemplo de Ana, que estava amargurada, que estava precisando de uma resposta, e que buscou o Senhor. Talvez você está buscando Deus, e está dizendo, está pensando, o Senhor esqueceu de mim. Tantos dias, tanto tempo, estou orando, estou suplicando, não vejo um sinal de resposta positiva. Isso passa pela nossa cabeça como seres humanos, irmãos. Passou muitas vezes pela cabeça de Ana, suplicando, achava que não tinha mais jeito, que estava esquecida de uma vez por toda pelo próprio Deus e até pela a sociedade da época, que discriminava a mulher estéril. Mas a Bíblia vem dizer em 1 Samuel 1,19: depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando foram à sua casa em Ramá. Eucana, que era esposo de Ana, conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Deus não esquece daqueles, como já falei, que está, irmãos, debaixo da sua dependência. Ana estava assim. Ana estava debaixo da dependência do Senhor. Senhor, dependo unicamente de Ti. Só o Senhor pode reverter essa situação. Não há medicina aqui que pode me ajudar, porque não havia mesmo naquele tempo. Não há remédio. E até mesmo até hoje, como é que ensina-se medicina? Se Deus encerrar amado, está encerrado. Glória a Jesus. Está encerrado. E se tentar atropelar os planos de Deus, os propósitos de Deus, acaba perecendo. Mas Deus se livrou de Ana. Deus se livrou de Ana. Vamos parar, irmão, de achar que estamos esquecidos. Às vezes eu deparo com algumas expressões de pessoas se vitimizando, achando que está esquecido de fulano, esquecido da igreja. Você não está esquecido do principal. Você não está esquecido do mais essencial. Você não está esquecido daquele que é maior. Glória a Deus, aleluia. Que é o próprio Deus. Um homem com Deus é maioria. E por que se sentir esquecido? Aleluia. Se o Senhor está com você, se o Senhor não te esqueceu, você esqueceu que você é maioria porque você está com Deus? Gideão, Senhor, sou mais um pequenininho da minha casa. Achavas que estava esquecido. Estava equivocado. O Senhor com ele todo o tempo. E ele dizendo: eu sou mais um pequenino da minha casa. Mais um pequenino da minha casa. E o Senhor todo o tempo com ele. Aleluia.
E assim acontece às vezes comigo e com você. Deus todo o tempo conosco e você achando que você está sendo esquecido. Não deixe apagar essa alegria, essa convicção de que o Senhor está com você. Porque no dia que isso for apagado, minha irmã, aí sim, a coisa vai estar feia mesmo. Não deixe apagar essa certeza de que o Senhor não te esqueceu, de que o Senhor está com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Me lembro do Salmo de Davi que diz: ainda que o exército me cercasse e se levantasse contra mim, não temeria, porque o Senhor está comigo. Não estou dizendo que o homem produz a maioria, pô. Davi tinha certeza disso, de que ele era a maioria com Deus e Deus com ele. Aleluia. Deus não esquece dos seus gemidos. Deus não esquece dos seus gemidos. Não. Quando lhe falta força, quando nos faltamos força, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos ajuda com gemido inexprimíveis. Ele junta-se ao meu e ao teu gemido e coloca-se diante de Deus. E o Senhor se lembra de nós. Para a nossa compreensão, essa palavra lembra. Foi assim que aconteceu, Êxodo 2:24. Então Deus, ouvindo-lhes o quê? Os gemidos, lembrou-se do seu povo, do seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E a Bíblia diz que Deus desceu. Deus lembrou e desceu. Deus lembrou e desceu. Quando Deus, minha irmã, resolver descer, é porque chegou a hora. Chegou a hora dele provar que lembrou de você, que você não está esquecido, que você não está esquecido, de que as suas obras não foram esquecidas. Não foi esquecido. O homem pode até esquecer, como diz Eclesiastes 9:15, sobre um velho sábio. Um velho sábio que este homem ajudou a livrar, salvar uma cidade inteira. Mas a Bíblia vem dizer que depois que houve aquele salvamento daquela cidade, através daquele pobre homem sábio, ele era pobre mesmo, mas a Bíblia vem dizer que depois aquele pobre sábio, ele ficou no esquecimento daquela cidade. Mas o bom é saber que apesar que o homem esquece, o bom é saber. O bom é saber que o nosso bondoso Deus não esquece. Não esquece, não. Não esquece, não. Glória a Deus. Não esquece, não, viu? Continue semeando o pão sobre as águas. Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas.